eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Amaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje nós iremos fazer a correção das atividades do livro de gramática, aquele livro que eu deixei para vocês, volume único de capa verde. Bom, eu não deixei todas as questões, eu fui pulando algumas e encaixando as quais nós tivemos a revisão. Mas vamos continuar tendo a revisão sobre verbos, tá bom? Leia a tira e resolva as questões a seguir. No que eu estava pensando mesmo, ando esquecida, melhor escrever lembretes para mim. Identifique os verbos que aparecem nas formas nominais e indique a que conjugações eles pertencem. Então, vamos olhar primeiro as que aparecem nas formas nominais. Eu tenho aqui no primeiro quadrinho, pensando, e eu tenho no segundo quadrinho, esquecida e escrever. Porém, ele me pede para dizer as conjugações. Lembram quais são? Eu tenho primeira conjugação, verbos terminados em AR, segunda ER e terceira IR. E OR se enquadra na segunda conjugação. Bom, pensando está na forma nominal do gerúndio, tá vendo? NDO. E quando eu passo para o infinitivo, como ele fica? Pensar, não é isso? Então, ele é da primeira conjugação. Esquecida, aqui ó, ele está no particípio. E quando eu coloco no infinitivo, fica esquecer, segunda conjugação, tá? E escrever já está no infinitivo, segunda conjugação, R também, ok? Que outros verbos aparecem nos quadrinhos? Dê os infinitivos de cada um deles. Então, eu tenho estava, que vai ficar estar, pensando, pensar, ando, andar, esquecida, esquecer e escrever já está no infinitivo. Classifique os verbos regulares e os irregulares. Então, eu tenho no texto as formas regulares, pensando, anda e esquecida, irregulares, estava. Por que pensando, anda e esquecida são regulares? Porque eu conjugo em todos os tempos e formas verbais e não altero nem o radical e nem a conjugação, ok? Nenhum modo radical na sua conjugação. Por exemplo, no final, sempre vai ter a mesma conjugação de qualquer verbo, terminado em AR e ER. Irregulares estava porque o verbo está, ele é irregular porque ele muda, ele sofre alterações consideráveis em algumas conjugações, ok? Identifica a locução verbal nos quadrinhos. Então, eu tenho estava pensando e ando esquecida. O que é uma locução verbal? Vamos relembrar? Locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e meu verbo principal. O meu verbo principal sempre vai estar ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, no modo infinitivo. Então, aqui eu tenho o gerúndio, ó, estava pensando, NDO, ando esquecida, particípio. Porém, lembrem-se de uma coisa, quando eu tenho dois verbos, quando ele é uma locução verbal, eu tenho que um verbo apenas se eu for contá-lo, por exemplo, como frase. Quando eu digo no que eu estava pensando mesmo, eu tenho uma oração, eu tenho um verbo só. Eu não conto eu estava, um verbo, pensando, dois verbos, para contar orações, ok? Então, locução verbal, eu tenho dois com o que? O sentido de um. Eu tenho apenas um auxiliar e o meu principal. Então, eu tenho o sentido do meu principal, ok? Classifique os verbos, já falei essa. Identifique a locução verbal nos quadrinhos. Eu expliquei para vocês e aí coloquei aqui, ó, estava pensando e ando esquecida. Leia o trecho da narrativa a seguir para responder as questões de 2 a número 7. Eu não pedi todas as questões, mas vamos ver quais eu pedi. Vocês teriam, obviamente, que ler o texto. No primeiro parágrafo, observe os verbos destacados e faça o que se pede. Identifique a conjugação a que eles pertencem, ok? Então, vamos lá, ó, no primeiro parágrafo. Então, eu tenho todo esse primeiro parágrafo aqui. Eu tenho reuniam, formavam, vinham, apagasse, encheu, queriam, não é isso? Então, eu tenho primeira conjugação, formar e apagar. Segunda conjugação, querer e encher. Terceira conjugação, reunir e vir.
Era só olhar aqui, ó, reunir, IR, terceira conjugação. Formar, AR, primeira. Vir, terceira, IR. Apagar, primeira. Querer, segunda. Encher, segunda. Ok? E na letra B, eu tenho terceira pessoa do plural, reuniam, formavam, vinham e queriam. E terceira pessoa do singular, apagasse e encheu. Identifique o tempo em que se apresentam, presente, passado ou futuro. Então, todos estão no passado, ok? Um desses verbos está no modo subjuntivo. Identifique-o e explique a circunstância da narrativa em relação ao verbo. Então, vamos lá. O que está no infinitivo, lembra que no subjuntivo, no modo subjuntivo? Aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês, aqui, os dois S? Apagar-se. Toda vez que eu tenho um verbo assim, ele está no modo subjuntivo, ok? Então, apagar-se. No sentido, lógico, de hipótese, né? Quando dá, porque o subjuntivo é o quê? O modo subjuntivo é quando eu tenho o quê? Uma hipótese, algo que pode ou não acontecer. Então, quando ele fala assim, ó, de uma vitória que apagasse talvez as lembranças, derrotas da vida, que sentido que eu tenho aí? Porque ele me pergunta duas coisas. O modo subjuntivo identificar, que nós já identificamos, apagasse. E que sentido que ele traz aí no texto? Que circunstância? O verbo apagar-se ao quê? No subjuntivo, há uma dúvida, uma incerteza. Então, se nós voltarmos, ele fala de uma vitória que apagasse talvez as lembranças, que talvez apagasse essas lembranças. Então, é uma hipótese, é uma incerteza, ok? Então, vocês teriam que apenas colocar o verbo apagar-se, não é isso? E há uma dúvida, uma incerteza, como nós podemos perceber na frase, no contexto. Letra E. Identifique o verbo, o tempo e o modo, de acordo com o que se pede. Indica um fato que aconteceu completamente no passado. Então, encheu, pretérito perfeito do indicativo. Indica um fato que começou a ocorrer no passado, mas que não está completamente terminado no momento em que se fala. Então, eu tenho os verbos reuniam, formavam, vinham, queriam, como pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito vai indicar o quê? É um fato, né, que não está completamente terminado. E o pretérito perfeito completamente no passado, ok? Um é o oposto do outro. Se o perfeito acabou, fez ali, aconteceu e acabou, o imperfeito é como se ainda não estivesse acabado. Um é o contrário do outro, tá? No momento em que se fala. No quinto parágrafo, identifique pessoa, número, tempo e modo dos verbos destacados. Então, vamos lá, ó. Eu tenho terceira pessoa do singular, pretérito perfeito indicativo, os verbos vestiu e calçou. Então, eles estão na terceira pessoa do singular e estão no pretérito perfeito. Eu tenho terceira pessoa do plural no pretérito perfeito também do indicativo, passaram e movimentaram. No que se refere à ocorrência dos fatos no momento da fala, o que indica o uso dos verbos nesse tempo e modo, então é um desafio. O que vocês deveriam responder? Que os tempos no pretérito perfeito do indicativo indicam o quê? Que a ação no passado já foi completamente concluída. Okay? Então, a ação no passado no pretérito perfeito do indicativo indica que a ação já foi completamente concluída. É algo que você fez bem feito e ficou lá no passado. Por exemplo, cantei algumas músicas. Então, quando eu falo cantei, é algo que eu fiz no passado, foi perfeito e acabou, terminou. Quando eu digo assim, cantava algumas músicas, é algo que eu fazia ou há muito tempo atrás e que eu não faço, ou é algo que eu ainda posso fazer, mas no futuro remoto, pode ser que eu faça, pode ser que não. E quando eu falo cantava, dá o sentido de que lembra o contrário do pretérito perfeito. Se o pretérito perfeito está pronto, acabado, no pretérito imperfeito é como se eu ainda devesse, como se eu ainda estivesse ainda no momento da minha fala fazendo, ou que eu vá fazer aquilo, ok? Próxima, eu teria que ler, vocês teriam que ler essa música, letra da música Epitáfio. Então, na letra dessa música, nós podemos perceber
Várias locuções verbais. Olha, devia ter, ter chorado, ter visto, devia ter arriscado, ter feito, queria ter aceitado. Deixa eu ver. Tem mais. Devia ter complicado, ter visto novamente, devia ter novamente, ter morrido, queria ter aceitado. Então, eu quis apenas chamar a atenção para vocês para isso, porque na número 8 ele me pede quais locuções verbais aparecem na música. Então, eu tenho várias, tá? Então, eu tenho devia ter amado, ter chorado, ter visto, devia ter arriscado, ter errado, ter feito, queria fazer, queria ter aceitado, vai proteger, devia ter complicado, ter trabalhado, ter visto, devia ter importado, ter morrido. Tá? Então, eu tenho várias locuções verbais, que são dois verbos ou mais de dois, com sentido de um, ok? Eu tenho o meu verbo principal e os outros são apenas o quê? Auxiliares. Qual é o tempo dos verbos que formam essas locuções? Destaque a primeira para ilustrar sua resposta. Então, eu tenho devia, pretérito imperfeito do indicativo, ter no infinitivo e amado no particípio. Bom, aqui, ó, devia ter amado. Devia, pretérito imperfeito, ter, infinitivo e o amado, particípio. Leia a letra da música. Aqui nós temos outra música que vocês deveriam ter lido. Copie os verbos da primeira estrofe da letra de música. Em seguida, forneça a pessoa, o tempo e o modo. Então, eu teria que copiar todos os verbos e depois dizer, né, qual a pessoa, qual o tempo e qual o modo em que elas estão. Então, eu tenho o verbo são e chegam, terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eu tenho o verbo tem, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Bebendo e cantando, esses verbos estão em qual modo? No modo não. Estão no gerúndio, tá? Porque modo seria subjuntivo, particípio, subjuntivo, indicativo e imperativo. Tá? Então, o modo seriam esses. Então, aqui eles estão no gerúndio, ok? Na forma nominal do gerúndio. Bom? Dê o infinitivo de cada uma das formas verbais da segunda estrofe da canção, bem como a forma verbal solicitada em cada item. Essa aqui, se vocês não tiverem conseguido fazer, não tem problema, porque nós não trabalhamos muito ainda conjugações no imperativo e no subjuntivo, tá? Mas tem vários exemplos no livro, vocês podem olhar e nós vamos estudar com calma isso. Então, eu tenho o verbo tem, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito composto do subjuntivo, ter. Eu coloquei aqui para vocês, ó, ter, tivesse, tido. Vem, terceira pessoa do plural do presente composto do indicativo. Então, vir, né? Eles terão e vindo, terão vindo, ok? Ver, primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo. Ver, vejamos. E traz, primeira pessoa do plural do futuro do subjuntivo. Trazer, trouxermos, ok? A última questão, número 27. Os números não estão todos certinho, como eu falei, eu não coloquei 1, 2, 3, 4, por quê? Coloquei alguns ali que nós estudamos, que nós fizemos a revisão, e aos poucos eu vou fazendo mais revisão com vocês e vou passando as outras atividades, tá bom? 27. Indique o modo dos verbos destacados nas orações abaixo. Espere a sua vez para falar. Então, meu verbo destacado é espere e ele está no imperativo. Imperativo é qual? Quando eu dou uma ordem ou faço um pedido. Você precisa de ajuda para terminar o trabalho. Precisa estar no indicativo. No momento da fala, aquilo está acontecendo naquele momento, no momento real da palavra, no sentido real, no sentido presente da palavra, ok? Você poderia chegar mais cedo amanhã? Também no indicativo. O verbo destacado poderia.
Ele trará todo o material que couber na caixa. Subjuntivo, porque todo o material que couber, ou seja, talvez nem todos caibam, não é isso? Então, que couber. Subjuntivo. Quando puder, ligue para mim. Também subjuntivo. Quando puder, dá a ideia de que uma hipótese, uma sugestão, algo que pode vir ou não acontecer, porque às vezes se a pessoa não puder, ela não vai ligar. Então, quando puder, no momento em que puder, não reclame, imperativo, uma ordem ou um pedido. Fomos nadar em volta da fazenda, indicativo. Eu esperava que eles ficassem para o jantar. Ficassem, a dica, quando tiver dois S's assim, e pedindo para indicar um modo, pode ter certeza, subjuntivo. Se ela soubesse, tá vendo? Talvez, que hipótese soubesse, subjuntivo também, ok? Então, eu tenho imperativo, indicativo, indicativo subjuntivo, subjuntivo imperativo, indicativo subjuntivo e, por último, subjuntivo novamente. Bom, turma, eu vou continuar a fazer revisão com vocês sobre verbos, tá? Não terminei aqui a revisão de verbos. Nas próximas videoaulas, nós vamos continuar falando sobre verbos. Só aprendemos os verbos mesmo, com muita atividade e com muita aula, porque é a classe gramatical que eu poderia dizer que às vezes é mais complicada, bom? Mas não fiquem desanimados. Com muita atividade, com atenção e com as revisões, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, bom? E lembrem-se, juntos no caminho certo.